Hoje é o Dia Nacional da Saúde, por isso o CNN Sinais Vitais apresenta hoje um novo formato. É um MesaCast. Nessa primeira edição, o cardiologista Roberto Calil recebe 2 neurologistas para abordar a doença de Alzheimer, que é responsável por 80% dos casos de demência no mundo. E é com ele que nós vamos conversar agora. Doutor, primeiramente, muito obrigado. Bom dia pela sua presença. Eu agradeço. Bom dia a todos. Muito bem. O que a gente pode esperar desse formato MesaCast? Porque eu acompanhei a sua trajetória aqui na CNN, um formato do qual o senhor ainda não tinha feito aqui conosco, né? Não, essa foi uma ideia nova para intercalar com alguns programas quando você tiver assuntos interessantes, como, por exemplo, o Alzheimer, né? Que há um debate, há uma discussão muito grande na sociedade. Por exemplo, quando você tem um parente com demência ou Alzheimer, sempre aquela questão, será que um dia eu vou ter ou não? Se há novos tratamentos ou não? Então, esse é um formato novo, discutindo temas interessantes, como nós já falamos. Então, vai ter a participação do professor Ricardo Nitrini, da professora Sônia Bruck, que são especialistas nessa doença, né? Acabaram, inclusive, de vir do Congresso Mundial em Amsterdã, né, de Alzheimer. Então, eles trazem as novidades de diagnóstico, sintomas e tratamentos dessa doença. Bem, o senhor já trouxe quais serão os entrevistados desse programa. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, para quem conhece pouco o Alzheimer, quais são as principais características que a gente pode entender, evidenciar, que encaminhariam para procurar uma consulta médica e tentar um diagnóstico. Então, isso que nós vamos abordar o diagnóstico, né? Desde começar o esquecimento, alguma coisa mais leve, até a alteração de cognição mais importante. Mas justamente este novo formato do programa, e hoje nós vamos discutir muito, eles vão esclarecer como se inicia, quando se inicia, os primeiros sintomas, quando procurar ajuda médica. Essa é a grande questão e o grande objetivo desse novo formato do programa. Doutor, só para a gente ter uma pitadinha, um aperitivo do que será no programa. Existem tratamentos que, para o Alzheimer, se sim, são só medicamentosos, existem cirurgias? Nos casos mais avançados, existem tratamentos sintomáticos, mas nos casos no início, mais leve, então, novas medicações estão no mercado, chegando no Brasil, né? Isso que nós vamos discutir e isso que nós vamos informar a população. Alzheimer é uma demência exclusiva para a população idosa? Ela se manifesta na grande maioria das vezes na população idosa, mas pode começar muito antes, entendeu? Não? Até numa idade com 40, 50 anos, você já começa a ter alguns sintomas, isso pode acontecer. Por isso que é importante também separar a doença de Alzheimer da demência, aonde acontece junto, quer dizer, o Alzheimer levando a demência, né, ou a demência só diagnosticada, independente de ter Alzheimer. Então, todas essas questões nós vamos esclarecer hoje no programa, às 18h30, com o doutor Nitrini e a doutora Sônia. Doutor, da forma leiga, quando a gente fala de Alzheimer, a gente sempre faz aquela referência ao esquecimento de algo. Mas a doença, quando ela dá os seus sintomas, ela está ligada de fato ao esquecimento? E se sim, é de uma memória recente, é de uma memória antiga? Então, começa a alteração de memória, entendeu? Não? Que a qualquer idade pode acontecer. Os sintomas mais importantes são numa idade mais avançada, como nós dissemos, né? Então, quer dizer, muitas vezes se confunde, não é porque eu estou esquecendo uma coisa hoje ou outra que eu já vou ter Alzheimer, eu já tenho demência. Então, isso é importante, os principais sintomas e quando você deve procurar o auxílio médico para ter um diagnóstico, para começar a prevenção. Mas a grande prevenção, nós vamos falar em prevenção, e você já me dá esse espaço, são as mesmas prevenções de doença cardíaca, por exemplo. Quais são? Manter colesterol sob controle, hipertensão arterial sob controle, o diabetes, esses são fatores de risco também para uma evolução mais rápida da doença de Alzheimer. Então, nós voltamos àquela ideia e que nós sabemos, mas não fazemos no dia a dia, que é fazer exercício, uma dieta saudável. Se você tem colesterol alto, controlar o colesterol, controlar a hipertensão arterial, controlar a diabetes, não fumar. De novo, o exercício é fundamental.
Então, este tipo de prevenção, esse tipo de qualidade de vida, numa pessoa que tem Alzheimer, ele vai, inclusive, minimizar os sintomas, né, e postergar o aparecimento de sintomas mais importantes. É bastante interessante isso. Maravilha. Para mais dicas, você acompanha aqui na CNN hoje às 6h30 da noite com o Dr. Roberto Kallil, CNN Sinais Vitais. Nós conversamos agora com o Dr. Roberto Kallil, que deu um aperitivo para a gente de como será o programa e com esse formato diferenciado em MesaCast. Doutor, muito obrigado pela sua presença.